Dois, um. Bem-vindos a mais um Inverso Talks. Hoje, duas vozes importantes do cenário político cearense e nacional dividem a mesa. Em um Brasil polarizado, ouvir perspectivas diferentes ou complementares é essencial. Recebemos com muita alegria Capitão Wagner, ex-deputado federal, presidente do União Brasil no estado do Ceará, Júlio Brise, vereador eleito pela capital cearense, licenciado, hoje secretário do município de Fortaleza, na pasta da Juventude. Um privilégio muito grande para nós recebê-los, vocês que representam a polarização política nos seus melhores quadros do nosso estado. E que honra, né, receber dois nomes de grande peso para a gente bater um bate-papo extremamente informal, mas ao mesmo tempo agregador a quem estiver nos assistindo. Sempre agregar, agregar para melhor servir. Meninos, por favor, se apresentem, fiquem à vontade, bem-vindos. Olá, respeitando a idade, né, por ser o mais velho, eu me apresento aqui, saudar o amigo Júlio, saudar a Valéria, saudar o Roberto, saudar a audiência, dizer da satisfação de estar aqui batendo esse papo. Como Valéria e Roberto falaram muito bem, num país super polarizado, a gente tem a oportunidade de fazer um bom debate, um debate saudável, é sempre muito bom, e sei que isso acontece sempre que eu encontro o Júlio em debates pela imprensa cearense, e desejar que seja um debate produtivo, focado especialmente no bem do Ceará. Olá, uma honra estar aqui para vocês, o Capitão Wagner, também o Roberto, Falédia. Prazer estar aqui no Inverso. Espero que seja um bom debate aí, que a gente possa agregar. Com certeza, até porque sucesso não tem fórmula, mas o Brasil também não tem manual. Olha, as coisas aqui são Brasil não é para diferentes. amadores não, né? Não é para Gostei, amadores. gostei. E a gente inventa e se reinventa, e é esse o sentimento de estarmos aqui no Inverso, é porque nós somos inquietos, nós somos Total. inconformados, né? E E aí a vocês gente pode também até são. abrir, né, a primeira pergunta É, trazendo um pouquinho para o nosso país, pois né, é. dessa inconformidade. Como que vocês definem o Brasil hoje? Um país, estável, em transição, um país tenso? Como que vocês, na política, definiriam isso? Eu acho que o mundo vive uma tensão muito grande, né, basta a gente ver guerras em andamento, né, como no caso lá da guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente teve um conflito armado também na faixa de Gaza, bem recente, a gente, vê aí uma discussão em relação a um possível ataque dos Estados Unidos à Venezuela e uma tensão aqui na América do Sul, então o mundo todo hoje está sob tensão. E o Brasil não está fora desse tensionamento, até porque o Brasil sempre se posicionou na geopolítica mundial pelo tamanho, pela extensão do país, pela importância econômica que tem o Brasil, por ser um fornecedor, de matéria-prima para todo mundo e produtos que são interessantes, inclusive nessa discussão tecnológica, né, nós temos, minerais aqui no Brasil que são cobiçados, por todo mundo, então o Brasil está inserido em tudo isso, na geopolítica mundial, e dentro da estrutura brasileira a gente tem uma discussão muito grande no viés econômico, na questão da discussão de autonomia ou não do Banco Central, a gente sabe o quanto a inflação, ela impacta no dia a dia das pessoas, e muito embora o Brasil esteja aí nos últimos anos com uma inflação pequena, ainda há uma grande crise econômica em virtude da discussão de emprego e renda, o empreendedorismo tem sentido dificuldades no Brasil por conta da burocracia, não é uma coisa só do Ceará, só de Fortaleza, mas em todo o Brasil há uma dificuldade para que o empreendedor ele possa ter sucesso, então eu acho que esse tensionamento mundial ele existe aqui no Brasil também, e a gente sempre, quando é convidado para um debate, Valéria, a gente procura trazer principalmente o foco para soluções, porque os problemas as pessoas já conhecem muito bem. Se a gente for falar de violência, quem não conhece o problema de violência do estado de Ceará? Mas as pessoas estão interessadas em saber como solucionar esse problema. Se a gente for falar, da questão do desemprego, as pessoas conhecem a dificuldade e querem saber qual tipo de política pode ser implementada para a gente sair também dessa crise. Então acho que é isso que a gente enquanto, homem público tem que discutir, debater, para não ficar só na polarização direita e esquerda que, É verdade. ninguém sai ganhando. Com certeza. A pergunta é um pouco complexa, né? Bem É. complexo. É visual abrangente, mas acredito que a gente está passando por uma transição no país, né? No mundo, na verdade, né? O mundo Sim. está uma transição. A gente vê hoje muitos governos autocratas, independente de ser de direita ou de esquerda, mas de concentração de poder na mão, ao mesmo tempo um momento onde a gente vê uma concentração de recursos ainda maior, pessoas ganhando muito mais dinheiro e outras menos, né, com mais intensidade.
Da mesma forma, a gente tem a mudança de hábitos pelas redes sociais, que transformaram as praças, que antigamente a gente se reunia e sabia das notícias da cidade na praça, né? Lá em Viçosa tinha uma amplificadora lá na praça que a gente ouvia as músicas, eu dava recadinho, eu ouvia notícia, tudo Como não é lá. tão novo não, viu, Eu Roberto? peguei o final, no amplificador. Peguei o final. Mas hoje é tudo pela rede social, isso está transformando a vida, principalmente da juventude, do adolescente, jovens. Hoje a gente E está tem dando muita celeridade também tudo, às né? O tempo hoje é informações. diferente, a vida é diferente, então, assim, é uma mudança, uma transição, de fato, que a gente vem passando, e a própria discussão a respeito do pacto social, que é o que nos trouxe até aqui, quando a gente decidiu que ia comumente entender que existia um Estado onde a gente votaria e pagaria impostos para ele se manter, e hoje essa própria existência do Estado e desse pacto social que remete a Rousseau, a gente tem uma discussão que muitas vezes é isso, quando se tem a discussão sobre a concentração do dinheiro em moeda fiduciária ou não, quando a gente tem um questionamento de como funciona o sistema financeiro mundial e alguns defendem, outros não, para uma mudança, isso eu falo das criptomoedas e outras formas de negócio que tem hoje em dia crescido cada vez mais, mas que também aumentam a concentração de renda ao mesmo tempo, né? E diferenciam, dão longitude maior ainda entre os pobres e os ricos no mundo, né? Isso também é um problema que a gente vai ter mais aprofundamento no futuro. A gente tem a mudança de toda a nossa relação social. Quando teve a pandemia e muitas pessoas foram contra o que a ciência dizia que era para ser feito, enfim, contra a vacinação, contra o lockdown, o que for, também contra o papel do Estado como sendo esse ente de confiança que as pessoas depositam, votam e podem fazer isso na democracia, enfim. Então, é um momento de transição, mas que no Brasil, que passa por isso também, isso é refletido nas disputas políticas, né, de um lado e de outro, tem muito menos espaço para um centro, para uma terceira via, e muito mais polarizado, como vocês mesmos deixaram, eu gostaria de frisar aqui no começo, essa polarização, que eu acho que não define muito, mas ao mesmo tempo é um pouco do quadro que a gente passa hoje. O Brasil hoje vem com pleno emprego, menor taxa de desemprego da história. O Brasil hoje vem com o menor índice acumulado de inflação dos últimos anos, né, nesse período dos últimos 3 anos agora do governo Lula, indo para o quarto. Ao mesmo tempo agora uma conquista que muito tempo foi prometida pelo próprio Lula, pelo Bolsonaro, e o Lula fez agora com muita coragem, tendo que enfrentar a dificuldade absurda no Congresso Nacional para passar, que foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e a redução para quem ganha até 7.300. Então, isso é um impacto importante na economia. É como se o governo estivesse dando um 14º salário para quem ganha até R$ 5.000, grosseiramente é isso, e também injetando 28 bilhões de reais na economia no próximo ano, que vai rodar o comércio, gerar mais emprego, valorizar mais a produção local, a indústria brasileira, investimento público, né? Agora a gente teve a expansão dos institutos federais, criação de novas universidades, ampliação de vagas, infraestrutura com novas estradas, então um país investindo e tudo isso. Mas tudo isso não basta, né? Ao mesmo tempo temos que investir na matriz energética e transformar e mudar a matriz energética, ao mesmo tempo temos que mudar também, fazer com que o país não perca a sua industrialização, volte a ser um país industrial e possa ter nas novas tecnologias uma forma de criar uma ponte para o futuro. Então, de fato, é um momento complexo no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, é isso que a gente está hoje. Hoje nós frequentamos vários ambientes, várias associações, federações de comércio, de indústria, enfim, e nunca tivemos um povo tão politizado como nós temos hoje, né? Então a sociedade civil organizada, ela hoje está muito politizada. E hoje nós temos um grande questionamento, que é a prisão do presidente Bolsonaro e a liberdade do presidente Daniel, dono do Banco Master. Como é que vocês avaliam esse posicionamento jurídico-político do STF, que é um dos pontos hoje que mais se discute, que a sociedade, não só a sociedade cearense, mas a sociedade brasileira, ela mais se questiona sobre a judicialização de temas não relevantes, de matérias até que foram aprovadas pelo próprio Congresso Nacional, que elas são desmanchadas pelo STF. É importante o posicionamento de Eu vocês. quero entrar no debate, viu, Júlio? Até tirando as personagens, para a gente fazer uma análise mais técnica, científica, mais jurídica, do que fazer uma análise política, Meramente né? Porque se a gente for política, né? colocar uma personagem de esquerda ou de direita, pode contaminar o debate. Eu tive com um desembargador semana passada, Valete, e ele me falando que resolveu chegar para a esposa dele, que é advogada, e pedir a ela que ela cancelasse a sua OAB.
ele chegou para a esposa e disse: "Meu amor, para a gente não ficar constrangido nas decisões que eu tomo aqui no Tribunal de Justiça, eu queria lhe pedir que você cancelasse a sua OAB". E ela questionou, ela disse: "Mas, meu amor, eu não uso aqui minha OAB para qualquer ação que é discutida no Tribunal de Justiça, para questões trabalhistas e tal". Eu disse: "Não, mas vamos ficar com Isentos. mais isento e com mais coerência para a gente tomar as decisões aqui". Um desembargador extremamente honesto que viu ali a possibilidade dele ser questionado por ter a esposa como advogada. E eu acho que o grande problema da credibilidade do judiciário brasileiro hoje está no fator de nós termos bancas de parentes de ministros do STF, ministros do STJ, de desembargadores e etc., que atuam de forma clara no mercado, oferecendo serviços em processos que vão ser julgados, se não pelo parente, pelo pai, pelo marido, ou coisa parecida, por alguém muito próximo desse parente. Então, isso tem tirado muita credibilidade das decisões do Poder Judiciário. A gente tem decisões aqui no estado de Ceará, que na minha área da segurança pública, que chamam a atenção pelo absurdo que é. Quando eu vi uma juíza, dia desses, liberar 2 indivíduos que aqui do lado, na Barra do Ceará, mataram e esquartejaram 2 meninas, jogaram o corpo no mar, e a juíza alegando que eles não ofereciam risco para a sociedade, isso é uma decisão completamente equivocada e questionável sob o ponto de vista ético, moral e técnico. E quando a gente viu, alguns dias atrás, no começo do ano, uma decisão da Secretaria de Administração Penitenciária de pegar um feminicida, um estuprador de vulneráveis e numa política de ressocialização, querer levá-los para o SANA, para curtir o SANA, que é um evento que reúne milhares de jovens, é uma decisão completamente questionável também. A decisão não foi só da Secretaria de Administração Penitenciária, ela teve o ok do Poder Judiciário. Então, fica muito mais fácil, Roberto, a gente fazer um debate técnico jurídico do que a gente entrar nesse viés de que uma figura de direita é mais responsabilizada, o rigor a ela é muito maior, e uma figura de esquerda não. Então, você citou um banqueiro, né, o dono de um banco que não é a figura política, mas que tem relações políticas. E tem, de forma muito inteligente, ele buscou relações políticas com a esquerda e com a direita, que lhe é muito conveniente, para que ele use essas relações para se proteger e para cometer os absurdos que ele cometeu e poder, depois de poucos dias, estar de volta para as ruas. Então, o grande questionamento que eu faço nesse momento é essa relação equivocada que nós, enquanto legisladores, eu estou aqui com o legislador municipal, eu fui vereador, fui deputado estadual e deputado federal, que a gente faça um debate que seja um debate que permita que o nosso judiciário seja mais coerente, mais isento e mais independente, como a Valéria falou. Eu acho que esse tem que ser um debate, tem que ser feito. A gente critica muito as escolhas para o STF. Hoje a direita toda está criticando porque o Lula escolheu o Messias para ser um ministro do STF. Mas foi uma escolha muito parecida quando o Bolsonaro pegou o André Mendonça, que também era advogado-geral da União, e colocou lá para ser ministro. Então, não vamos querer defender por um lado e atacar do outro. Usar dois pesos e duas medidas. Eu acho que as escolhas é que tem que ser diferentes. Eu acho que o poder que se dá ao executivo, o governador escolheu os desembargadores como escolhe, o presidente da República escolheu os ministros do STF como se escolhe, sem muitos critérios técnicos, e é um critério muito mais político. Isso é que é perigoso para a democracia, porque acaba tendo, a Constituição é muito clara, e o Júlio é um defensor da Constituição, assim como eu sou, a Constituição é muito clara em relação à independência e à harmonia dos poderes. A harmonia não pode ser confundida com ingerência, com poder do executivo maior, de influência em qualquer outro poder. É inadmissível, por exemplo, que o executivo queira mandar no legislativo. A gente vê muitos prefeitos que querem mandar na Câmara de Vereadores. Um governador querer mandar na Assembleia e a Assembleia virar um puxadinho do governo. Um presidente da República achar que o Congresso tem que fazer tudo que ele quer. Então, essa crítica é uma crítica que não é para a esquerda, não é para a direita, é para o modelo de representação política que a gente tem no Brasil. Tentando pegar o que o Wagner falou, mas também olhando por outro ponto, né? Claro. Aí, talvez, pela parte jurídica, eu fico um pouco para falar de forma genérica, porque eu sou advogado também, e às vezes falar sobre o processo sem ver, no meu caso, fica chato, né? Assim, primeiro que a prisão do Bolsonaro, ela foi feita baseada num processo totalmente comprovado, cheio de prova lá dentro, testemunha, prova documental, tudo que se há
no direito, inclusive com oitiva do próprio e de várias outras testemunhas. De fato, o Brasil ficou a um sim do chefe do Exército, a um sim do chefe do Exército de dizer eu topo, dar o golpe. A um sim dele topar, e ele disse que não faço, e se o senhor tocar nesse assunto de novo, vou ter que prender o senhor. Então, se o general do Exército lá, o ministro do Exército, tivesse dito Comandante do Exército. comandante, dissesse que faria o golpe que o Bolsonaro sugeriu, que pelo que está comprovado, relatado e dito. E o pobre do general tá preso, né? O que se É, negou e tá preso para que, ver. inclusive eu não vi a parte dele do processo eu não vi, mas ele está preso. De fato, na execução penal, deverão ficar presos durante 2 anos, 1 ano, talvez depois vão para a prisão domiciliar, cumprir o resto em casa, pela idade, enfim, pelas conjunturas que são previstas em lei, está previsto em lei. No caso do banqueiro, ele foi solto por uma desembargadora, não foi pelo STF, né? Não foi pelo STF. Então são duas instâncias diferentes. Eu também não vi o caso dele, nem a decisão. Obviamente que é um cara poderoso, né? Estamos falando aí de bilhões e tal, mas ao mesmo tempo o rombo que ele deu foi no mercado financeiro de uma forma geral. Então, na verdade, na sociedade, porque os bancos vão cobrar isso de nós, né, que temos contas bancárias. Enfim, Mas que acaba sendo paga parte dessa conta pelo próprio governo, né? É. Pela aquele fundo. na verdade, o fundo é dos Fundo bancos, não é do garantidor. governo. O FGC é pago pelos bancos. Então, quem vai pagar é o Bradesco, o Itaú e tal, que não vão pagar, vão cobrar Vão dos cobrar, vai correntistas passar, das exatamente, operações vai que vão passar a conta fazer. para frente. Isso é um rombo dentro do mercado financeiro de uma forma geral, não é o que ninguém queira, né? Isso é um problema. Agora, como se chegou lá? Isso está sendo investigado também. Já se encontrou várias falhas do Banco Central na fiscalização do Banco Master durante esse período, né? Isso está sendo investigado também, inclusive com os sinais, indícios de prevaricação de que deveriam ter feito tais coisas ou não permitido tais coisas. Por exemplo, ele fazia um CDC, um CDB com sei lá, 150%, 200%. Não se paga, né? Isso aí. Então ele fazia como? Ele ficava pedalando em várias operações que estão sendo deslidadas. Esse é um exemplo porque você citou. Sim. Mas, de fato, o judiciário, dentro dos 3 poderes, ele não foi pensado para ser um poder de holofote. Pelo contrário. O juiz ele tem que ser discreto, ele não pode ser filiado a partido político, ele não pode ter posição partidária, ele tem uma série de requisitos. Não deveria inclusive, dar entrevista, né? talvez não, talvez institucional, o representante do órgão, tem o presidente Sim. do Tribunal de Justiça, o presidente do STF, para falar do órgão, né? Mas, e notadamente, aí uma observação minha, desde a época do Mensalão, do julgamento do Mensalão, onde a gente tinha transmissão ao vivo do julgamento do Mensalão durante o dia inteiro, nas televisões, o noticiário só tinha isso, e os juízes do STF falando abertamente, uns sendo chamados de super-heróis, sendo idolatrados publicamente por conta desse sentimento punitivista que o ser humano tem, né? O brasileiro é o ser humano, por isso que existiu o Coliseu e tudo isso que a história nos conta, e a gente repete isso até hoje, porque é da natureza humana, é o que parece. Então o judiciário ficou hipertrofiado. Naquela época, de lá para cá, o STF cada vez mais hipertrofiado, representado no STF, porque é o órgão maior do judiciário brasileiro. E aí a gente está aguentando isso até hoje. A gente viu, no caso do Lula, do impeachment da Dilma, ao vivo, na televisão, uma gravação do celular da presidente da República, de uma ligação da presidente da República, grampearam e soltaram no Jornal Nacional, que é o jornal de maior visibilidade do país, a gravação da presidente da República falando com o ex-presidente da República ao vivo, praticamente ao vivo, grampearam no dia e soltaram à noite, dentro de um processo judicial do juiz do Paraná que fez isso, que hoje virou senador. E o colega dele, procurador, tinha virado deputado também, foi cassado. E ele também corre o risco de ser, não sei se corre mais ou não sei, enfim. Mas está lá na política. Fizeram política naquele momento e estão sendo investigados, inclusive, porque pela natureza patrimonialista também que tem na gestão pública, quiseram se apropriar de um fundo de 2,5 bilhões de reais, de valores reavidos do processo que eles presidiram, para utilizar numa fundação que eles criaram e queriam gerir esse recurso numa inovação jurídica absurda e não permitida pela nossa legislação. Mas, enfim, o que se prevê na Constituição é freios e contrapesos. Quando o presidente indica um concorrente ao STJ, ao STF, ao TSE, a qualquer outro tribunal, o próprio PGR, ele prevê as regras para isso. O que é que ele tem que ter? Histórico, conduta ilibada, ser formado em direito, tal. E, no caso, o Senado que aprova ou desaprova. O Senado que aprova ou desaprova. Como aprovou o André
Mendonça, como aprovou o Cássio Nunes do Bolsonaro, e que se o Bolsonaro tivesse ganho, indicaria outros que ele quisesse, da mesma forma que o Lula tem essa prerrogativa de indicar, que é o presidente atual, e não é a pessoa que indica, é o cargo, né? Então o próximo presidente vai poder indicar se a Constituição assim o prevê. E os órgãos responsáveis vão fazer o contrapeso. Da mesma forma que no judiciário a gente tem a controladoria, a gente tem também a ouvidoria lá do judiciário, e se pode fazer denúncia para o CNJ, por exemplo, sobre posturas de titulares de vara, de juízes, enfim, de membros do judiciário que tomarem decisões que sejam, até porque vários já foram punidos, inclusive aqui no Ceará, a gente lembra de casos tristes recentes. Então, a Constituição prevê isso, freios e contrapesos. A gente tem que ter quem executa e quem fiscaliza. É assim com o Executivo e o Legislativo, é assim também no Judiciário. E a E a gente está com uma Constituição justiça totalmente politizada, né? Ela não está totalmente inócua. E é É, isso que tem e Mas acontecido. será que não era assim antes, só que sem Essa, aparecer, essa é a e maior agora questão. aparece mais Agora a gente e tem maior mais visibilidade, acesso à talvez por essa informação do que a gente tinha Exato. antes, e até aproveitando a fala do Júlio, né, a Constituição realmente prevê os freios e contrapesos, e às vezes quer criar uma narrativa de que porque o governador escolheu aquela pessoa, necessariamente ela tem que ser a referendada pelo legislativo. Porque o presidente da República escolheu aquela figura, necessariamente o Congresso tem que dizer sim, e eu acho que não é isso. O Eu acho Congresso pode dizer não, né? pode. Essa discussão que a gente tem hoje, né? O senador Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, está dizendo que a prerrogativa de dizer sim ou dizer não, de aprovar ou desaprovar a indicação do É Lula, no é Senado. do Senado, e é E fato é que é do Senado. verdade. E se for desaprovado, continua sendo do presidente da República a prerrogativa de escolher outro nome, né? Porque às vezes alguém pode imaginar, não, o Congresso está com a chantagem, que queria o Rodrigo Pacheco como indicado ao STF, aí vão lá e vão barrar o Messias para ver se o Rodrigo Pacheco vem. É lógico que o Lula não vai escolher Rodrigo Pacheco, Vai senão ele vai escolher ficar outro nome. refém. Vai escolher Ele outro vai nome. ficar refém. Qualquer que fosse o presidente, numa situação como essa, não se deve ceder a qualquer tipo de chantagem, se é que ela existe. Então, existindo a chantagem, o presidente tem um leque de outras possibilidades, de outros nomes. Quem sabe ele não escolhe aí uma mulher, porque houve uma cobrança da sociedade de ter mais uma mulher lá no STF nesse momento. Se eu não me engano, só tem uma ministra no STF que é mulher e está próximo aí de se aposentar. Então, quem sabe ele não escolhe a mulher negra, que foi questionado pela sociedade aí, porque tem. E eu acho que essa escolha necessariamente pela cor, pela raça, não sei se é a mais adequada, e sim pelo perfil e pelo conhecimento técnico jurídico que deve se ter um ministro do STF. Mas é isso que precisa ficar claro. A gente não pode simplesmente dizer que está certo, que o presidente escolheu, como eu vi alguns veículos de imprensa, e o Congresso era obrigado a aceitar o nome do presidente. O André Mendonça poderia ter sido rejeitado lá atrás pelo Senado. Houve uma demora nessa batina do André. Então, o governo tem as ferramentas dele para poder conversar com o Congresso e, quem sabe, validar aquele nome ou não. Eu discordo é que essa ferramenta tem que ser uma ferramenta de tomar lá da cá, de dar cargos, de dar emendas. E se é isso que o Senado está exigindo para aprovar o Messias, eu acho que o presidente tem que dizer não. Eu escolhi outro nome e vai ter uma hora que o Congresso vai ter que aceitar. Mudar um pouquinho da história do país, Não, né? Que só, já só vem um minuto, trazendo só um isso. minuto. Esse ponto aqui do judiciário, o que a gente sente, o que a gente ouve, o clamor da sociedade é pela insegurança jurídica, tá? Hoje decide de um jeito, amanhã decide de outro. Hoje o juiz, o desembargador, o ministro está na mídia, tá? Então, é como você colocou Júlio e você colocou Wagner. O magistrado, ele tem que ser isento, O mais discreto o possível. mais discreto possível. Então, o que é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo muita mídia em cima do judiciário. E isso compromete, e tem um desdobramento. Quem soltou o presidente Daniel do Banco Master foi um desembargador, foi uma desembargadora. Ok, mas é a figura do judiciário que está aqui sendo questionada. Até porque, Roberto, o judiciário, acho que o Júlio vai concordar comigo, ele não pode ser contaminado pela opinião pública. Vamos lá, por exemplo, Roberto, de repente um indivíduo aqui no Ceará é acusado de ter estuprado uma criança, e esse caso tem uma grande repercussão, e durante o processo fica claro e provado que esse indivíduo não foi o estuprador, não foi quem praticou o estupro contra essa criança. Depois da opinião pública estar formada de que aquele cara é o estuprador, a repercussão da decisão judicial vai ferir a opinião pública. Então o juiz tem que estar isento da opinião pública. O juiz não precisa de voto para estar lá na cadeira de juízo. O desembargador não precisa de voto para estar lá
como desembargador, ele tem que estar livre de qualquer contaminação da opinião pública para tomar uma decisão técnica, baseada nos autos do processo. Se, durante o processo, ficou comprovado que de fato o cara é o criminoso, ele tem que ser punido, o juiz vai tomar a decisão de punir. Mas se lá durante o processo, até porque em dúbio pro réu, em dúvida você tem que beneficiar o réu, não ficou provado, como é que ele vai condenar simplesmente porque a opinião pública acha que é aquele cara? Porque se criou uma narrativa. Nós já vimos pessoas, por conta da velocidade da informação na rede social, serem linchadas em via pública porque lá no WhatsApp colocaram uma foto de uma pessoa parecida, ó, esse aqui é um estuprador. Foram lá, mataram, lincharam pessoas nas ruas. A gente tem que ter muito cuidado com a velocidade da informação, que pode ser benéfica por um lado, mas pode gerar prejuízos irreparáveis por outro lado. Com certeza. E, inclusive na política isso acontece, tomando a mesma medida, né? Assim, logicamente, de coisas diferentes, mas na política muitas vezes é assim, né? O adversário quer prejudicar o outro, aí publica uma coisa e sai espalhando e tal, quando o cara vai ver, não tem nada a ver e tem que se defender, então é algo que de fato o juiz ia na natureza do cargo. Por isso que ele não pode aparecer, ele tem que ter total condição, estabilidade e condição de tomar a decisão que for contra o poder econômico, contra o que está a opinião pública dizendo, contra grupo de interesse, ele tem que ter total condição de fazer isso de forma imparcial. Essa é a lógica, a natureza da função do magistrado, né? Que é aquela dobradinha, né? Palavra dada e pancada, palavra dita e pancada dada, não tem volta, né? Verdade. Então, realmente, isso tem que ter muito Muito cuidado, é verdade. E para o empresário, como que vocês acham que eles estão observando todo esse cenário? Olha, quando a gente fala de empresário, primeiro a gente tem que deixar muito claro para a audiência que nós temos o microempresário, o pequeno empresário, o empresário médio e o grande empresário. Porque numa discussão de muito tempo da política brasileira, tornaram o empresário um vilão. E hoje a gente tem empreendedores de pequena monta, de pequeno porte, que têm dificuldades tão grandes quanto a de um grande empresário. E eu acho que facilitar a vida do empresário é um caminho para que a gente possa fortalecer a economia, seja isso a nível de município, a nível de estado, a nível de união. Quanto menos impostos, melhor vai ser a vida do empresário. E eu tenho que entender que se o empresário abre uma nova empresa, abre uma filial, novas oportunidades de emprego estão surgindo. A gente, ao longo do tempo, o PSDB criou políticas sociais que foram importantes e são importantes até hoje para aquelas pessoas menos abastadas, para que elas tenham condição de dignidade na sua vida, e infelizmente não se criou um caminho de transição para que essas pessoas venham para o emprego formal. Valédia, em qualquer roda de conversa que você encontra as pessoas dizendo da dificuldade que é contratar de maneira formal uma pessoa. Eu já tive isso lá no partido, contratar uma pessoa para trabalhar no partido e a pessoa chegar, Júlio, e dizer, não, eu aceito, eu vou trabalhar, mas não quero que vocês assinem a minha carteira. Olha que absurdo. Eu Já ouvi isso várias eu vezes. escuto isso todo dia de muitos empresários. Por quê? Porque o governo criou a política social, que, repito, é extremamente importante para dar uma alimentação digna para as pessoas, para que as pessoas possam ter dignidade e morar num local digno, mas não se criou uma transição. Quando foi criado o Bolsa Família ou um programa parecido lá no Chile há muito tempo atrás, se criou o programa, mas já se criou o programa com a transição. A pessoa vem para o Bolsa Família, vem para uma capacitação profissional, para daqui ela entrar no mercado de trabalho e aquela vaga do Bolsa Família assistir outra família que está precisando. Senão a gente vai ter o cenário que a gente tem hoje no Ceará. Mais pessoas recebem o Bolsa Família do que pessoas com um emprego de carteira assinada. E não é uma exclusividade do Ceará, infelizmente. A maioria dos estados do Nordeste e do Norte vivem essa realidade de ter mais gente recebendo um programa social, especialmente o Bolsa Família, do que ter um emprego com carteira assinada. E é muito difícil, você que é criado num ambiente em que não há uma transição para o mercado de trabalho, que as pessoas se convençam que é melhor ir para o mercado de trabalho do que ficar ali simplesmente sendo beneficiada por aquele programa social. Não sou contra de forma nenhuma, o programa social ele tem que existir, mas a gente tem que ter uma transição para que as pessoas possam Tem que ter regras ascender, mais claras. para as pessoas ascenderem, Claro. para poder a pessoa ter a condição de ter um emprego com melhor salário, dar mais dignidade para a família e ter uma carreira digna. Que é o objetivo, né? Você entra no programa social para que você consiga escalar. Para em vez de estar ali recebendo seus 800 mil reais por mês, quem sabe daqui a 10 anos não está com um salário de 10, 15 mil reais. Hoje a juventude gosta muito de tecnologia, são empregos que oferecem bons salários, então eu acho que a gente tem que pensar urgentemente
Roberto Pessoa fez isso lá em Maracanaú, convidou o Carlos Matos, inclusive, para assumir a secretaria, única e exclusivamente com o objetivo de criar essa transição do programa social para o mercado de trabalho. E, logicamente, que o emprego tem que ser atrativo, né? Se você recebe R$ 1.000, Júlio, de programa social, e o emprego oferece R$ 1.300, R$ 1.400, ninguém vai querer. Então tem que ser algo atrativo que faça com que as pessoas pelo menos reflitam. Peraí, aqui eu tenho um salário que é o dobro do programa social e eu tenho possibilidade de ascender e ganhar ainda mais. Eu acho que essa transição precisa ser discutida. Isso é um ponto importante porque, primeiro, a gente está discutindo isso e ouvindo muitos empresários falar, eu escuto também falar porque o Brasil está em pleno emprego. Na época do governo Bolsonaro, a gente tinha 14% de desemprego, hoje está em 5,4%, a média histórica, a menor média histórica de desemprego do país, então, da história do Brasil. Então, por isso a gente vem discutindo isso, porque falta mão de obra. De fato, a mão de obra está sendo disputada porque falta mão de obra. Ao mesmo tempo, a gente tem que discutir, como o capitão falou, o nosso estado tem muitos beneficiários do Bolsa Família. Isso mostra o quão o nosso estado é pobre, e não é de hoje, é da história do estado do Ceará, do Maranhão, do Piauí, da concepção histórica, da industrialização, de como é que foi feita a ocupação do território, enfim, várias questões. E questões recentes também, erros de gestão, acertos, percas de oportunidade, conquistas de outra, enfim. Mas hoje, se a gente tirar o Bolsa Família, que é um programa que, obviamente, é um governo do PT que fez o Bolsa Família, ampliou, baseado em programas sociais que já existiam, como o Wagner citou, e conseguiu criar uma grande política pública, porque às vezes a gente fala do benefício, mas esquece que não é o benefício o grande ganho da política pública do Bolsa Família. O benefício é a finalidade, lá na não é a finalidade, mas é o que mantém a finalidade, que é manter o filho na escola, tá presente ali, ter a alimentação, ter a caderneta de vacinação, é pegar, dar um recurso para ele se manter e ao mesmo tempo inserir na política pública. Imagine se não tivesse o Bolsa Família. O estado do Ceará teria um déficit econômico, por exemplo, porque hoje quase a totalidade dos municípios, vou botar dessa forma, dependem do Bolsa Família na sua economia, para poder ter dinheiro no comércio, para poder comprar as coisas no comércio, para poder girar o dinheiro na economia. Tem municípios que representam 70% da economia local. Imagina se não tivesse. Dá para imaginar, porque nos anos 70 aqui, e antes disso, até nos anos 80, a gente tinha os flagelados da seca, que percorriam vários e vários quilômetros para vir atrás de comida. Saíam dos distritos do interior para poder ir para a sede, famintos, para poder receber comida, água, algum lugar para ficar. Aqui em Fortaleza também está na história registrado, porque não se tinha, obviamente, outro momento, outra conjuntura, por outros motivos, mas parecidos, né? Por falta dessa condição econômica do Estado, de ter, enfim. Então, o Bolsa Família ele cumpre essa lacuna. E Fortaleza é uma cidade que também depende do Bolsa Família. Fortaleza é uma cidade que as pessoas dependem do serviço público de saúde, as pessoas dependem do transporte público de saúde. Quando a gente discute política pública, muitas vezes a gente discute pelo viés, às vezes, de onde a gente vive, com quem a gente conversa, dos empresários e tal, que tem as suas coisas e tem que ser ouvidos, respeitados, e obviamente o sucesso deles é o sucesso da cidade também, e tem que ser favorecido para isso. Mas então massa de pessoas que dependem necessariamente do poder público e que dependem de programas sociais como esse. E a gente, ao mesmo tempo, fala de violência, e isso é indissociável da violência. Falar com uma pessoa que não tem fome, um jovem que acorda todo dia, que não tem o que comer e que escuta todo dia que não vai ser nada, que tem os pais em situação de violência, ou que estão detidos ou já foram, ou que tem um cara ali do lado dizendo, macho, vem aqui, tu vai ganhar o dinheiro e faça comigo aqui, vai só ali deixar esse negócio, daqui a pouco tá vendendo, daqui a pouco tá não sei o quê, daqui a pouco mata um, mata outro, isso é uma tragédia, é a grande tragédia do nosso tempo. E eu acredito, especialmente, por ver isso na prática já há alguns anos, que a política pública pode ser uma grande ferramenta pela prevenção, dando a oportunidade para esse cara. Meu amigo, você não precisa ir para esse lado, não. Vem para cá, venha trabalhar, venha fazer o curso, venha fazer o esporte. Através do esporte você ganha uma bolsa na universidade, você vai trabalhar. Milhares de jovens já fizeram isso, por exemplo, na Rede Cuca, que a gente já iniciou na Prefeitura de Fortaleza, um programa que atende aí centenas de milhares de jovens da cidade, né, durante esses anos, com programas com efetividade, outros que vão entrar na universidade, outros que vão conseguir o seu trabalho. A gente tem uma rede de empregabilidade. Então, a prevenção funciona para não ter que chegar na repressão, que é o pior. É de ter que a polícia prender, atirar, bater e acabar, enfim, dar um trauma gigantesco. Imagina um filho vendo o pai levando um tiro da polícia, ou o próprio jovem que leva agressão muitas vezes por qualquer situação de conflito, estou dizendo que é certo ou que é errado, mas que a profissão da polícia é dificílima também, trabalhar dentro do perigo toda hora, enfim. Então, marca a vida dessa comunidade, dessa família, da pessoa para sempre. Cria uma rixa e cria uma distância do Estado, que muitas vezes a pessoa só conhece através da polícia quando chega no seu bar. Então, essa é a nossa realidade. Como sair dessa realidade?
como conseguir fazer isso? Essa é a discussão positiva. E eu convido a todos que estiverem nos assistindo, inclusive vocês também, a pesquisarem sobre o Bolsa Família como programa da política pública. Hoje já tem muitos estudos de impacto sobre o Bolsa Família. Ele é positivo ou negativo? O recurso investido valeu a pena ou não? O Bolsa Família é um grande caminho para se sair da dependência da ajuda do governo, por exemplo. Se você pegar majoritariamente, comprovadamente, o Bolsa Família faz com que as pessoas que recebem o benefício durante alguns anos consigam uma colocação, muitas vezes no mercado informal, mas no mercado formal também, e saem do Bolsa Família, que tem vários, o Pronatec, que era o programa de qualificação profissional do governo, para pegar o Bolsa Família e qualificar e fazer essa transição. O ProJovem foi também, e tem vários outros que a assistência social aqui, por exemplo, da prefeitura oferece, o governo oferece, então existe também esse esforço para isso. Obviamente, vai ter gente que vai querer, como o Wagner falou, receber outro benefício, recebe outro benefício, vai querer trabalhar informal, porque não tem que declarar, continua recebendo, e hoje, inclusive, quem recebe Bolsa Família pode ter carteira assinada também, baseado no valor, baseado em algumas Renda situações per que tem capita, lá, né? mas pode ter carteira assinada também, quem tem Bolsa Família, então isso mudou também, hoje já pode, né, e muitas pessoas não sabem disso, mas hoje já pode ter Bolsa Família assinar carteira, mas vai ter um cara que vai querer ganhar de todo lado e tal, e eu fui superintendente do trabalho uma época, e a gente tinha muito isso aí, muito, porque esse problema do sistema, que o cara vai lá pedir um emprego sem a carteira, ele vai entrar na justiça depois para poder. Exato. Então ele incha a justiça do trabalho, né? O Ministério do Trabalho também, que tem que atender para poder fazer as análises documentais todas. É um trauma para quem contrata, é um trauma para a justiça do trabalho, o custo aumenta do Estado, para o cara ficar despertalhão na história. Enfim, então tem uma série de dificuldades a percorrer. O que a gente não pode deixar de entender é que se estamos discutindo hoje mais efetivamente é porque a taxa de desemprego está baixa. Hoje a gente tem gente trabalhando e falta gente para trabalhar, porque a taxa de ocupação está alta, né? Então, isso é uma coisa importante de se citar. E, ao mesmo tempo, a economia do país vem crescendo, a inflação vem reduzindo, as pessoas estão conseguindo comprar mais, com a isenção do imposto de renda vai ter mais dinheiro no comércio também. Então, são coisas que ajudam a população de uma maneira geral, e isso é política pública, e tem que ser feito, né? Só para contribuir com o Júlio, e também com a pergunta que a Valéria fez em relação à questão dos empresários, né? Uma observação na fala do Júlio é que o governo Bolsonaro enfrentou 2 anos de pandemia, então isso tem que ser colocado na balança também. Mas, voltando para a discussão economia, violência. A gente tem um governador do nosso partido, que é o governador Caiado, que recebeu o estado de Goiás em 2018 aos frangalhos, tanto economicamente como em termos de violência. E de 20 cidades mais violentas do Brasil, 5 estavam lá em Goiás. Olha só a situação que o Caiado recebeu o Estado. Ele foi trabalhar a economia, ele foi trabalhar em parceria com os empresários, a economia se tornou uma das mais pujantes do Brasil a partir do agronegócio, e hoje Goiás é uma referência de segurança pública para o Brasil. Os dados de outubro, Roberto, eles nos fazem ter uma inveja de Goiás que é uma inveja boa. Olha só, em outubro, de 246 cidades que existem em Goiás, 211 não tiveram nenhum homicídio. Você imaginar um mês todo a cidade sem ter um homicídio é uma grande vitória diante do cenário de violência que a gente vive hoje. Você imaginar que a capital, Goiânia, já passou períodos no governo Caiado de 20 dias sem ter um homicídio, é para a gente que mora em Fortaleza ter uma grande inveja também de Goiás. E não foi só a repressão policial, não foi só o trabalho de fortalecimento das instituições de segurança que trouxeram, né, o cenário de Goiás para um cenário muito mais tranquilo do que eles viviam há 8 anos atrás. Primeiro a gente tem que ver o lapso temporal. Foi um único governo, o governo Caiado, que foi reeleito. Então, isso traz uma credibilidade para os políticos muito grande. Você desembarcar no aeroporto de Goiânia e escutar do taxista, do motorista de aplicativo que está numa cidade segura, é o diferencial. Porque a gente desembarca, quem vem de fora e desembarca aqui em Fortaleza, depois comenta com a gente que fica assustado porque o motorista de táxi fica dando uma série de orientações, ande ali, não ande ali, cuidado, não sei o quê. Eu vi uma deputada que estava aqui esse final de semana dizer que estava hospedada aqui na Beira-Mar e ao sair 7 horas da manhã para dar um mergulho no mar, foi orientada pelo pessoal do hotel a ter muito cuidado, a não levar nada porque podia ser assaltada. E a Beira-Mar é super policiada, tem guarda municipal, tem polícia militar, então um sentimento de insegurança muito forte, é aquela questão da sensação de insegurança. A sensação de insegurança no Ceará é maior até do que o problema da violência como um todo, por conta de uma série de fatores, por conta de uma comunidade lá em Morada Nova, chamada Irapom, onde todos os moradores foram expulsos de casa.
E o governador está ouvindo isso há 5 meses e não tomou ainda uma ação para tentar trazer de volta aquelas pessoas. E aí a responsabilidade não é só do governador. O governador tem que chamar a prefeita, tem que chamar o governo federal e dizer: olha, bora assistir. São 2.000 pessoas. Para que as pessoas voltem a morar lá, o posto de saúde tem que voltar a funcionar, a escola tem que voltar a funcionar, isso é atribuição da prefeitura. Tem que garantir que a igreja volte a ter seus cultos, as suas missas, aí tem que ter um diálogo com as igrejas que estão lá naquela comunidade. Tem que ter um diálogo com os comerciantes, olha, voltem, aí vem o empresário, voltem a funcionar, que eu garanto que vai existir segurança e vocês não serão ameaçados. Mas também se ficar de braços cruzados, achando que o pessoal vai voltar, porque hoje tem policiamento lá, não volta. Porque o que as pessoas pensam? Tem polícia hoje, mas na hora que a gente voltar, a polícia vai embora. Então, é essa discussão que a gente precisa fazer. É inadmissível que um mesmo grupo esteja no poder no Estado, será 20 anos, sempre com promessa de que vai resolver o problema da violência e ele se agrava ainda mais. Sempre com promessa de que vai resolver o problema da pobreza e a pobreza continua nesse status. E nós temos mais gente com Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Ah, você não reconhece nenhum avanço do Estado? Será lógico, o Estado avançou em termos educacionais, o Estado avançou, a capital de Fortaleza tem a orla mais bonita do Brasil, eu sou apaixonado por essa orla de Fortaleza, né? Fui crítico em determinados momentos da gestão do próprio Roberto Cláudio, do Sarto, mas olhar hoje para a orla de Fortaleza e olhar para outras capitais é de causar inveja. Então, a gente tem que reconhecer que ocorreram avanços, mas o problema gritante que hoje aflige os cearenses é o problema do bem mais valioso que a gente tem, que é a vida, né? A gente tem medo de ser assaltado e ser morto na rua, a gente não tem mais um local seguro na nossa cidade que a gente possa fazer uma caminhada sempre que meu filho quando vai para uma areninha, bater um racha com os amigos, a mãe fica aflita lá em casa, porque a areninha se transformou de um projeto social maravilhoso, que aqui é um dos maiores defensores da areninha, né, que é realmente um projeto social maravilhoso, mas se transformou num ambiente de conflito, de facções. Tá lá um bocado de criança jogando bola, Roberto, e de repente chega um cara de uma facção rival, que não quer saber se ali tem menino do bem, menino do mal, e chega e metralha e quer derrubar o maior número possível para mostrar força, demarcar território. Então, esse é um problema grave que vive o Estado do Ceará e alguns outros estados, mas a gente não pode repetir a narrativa de que esse é um problema que não dá para resolver. Esse é um problema nacional e internacional, que existe, logicamente, um fortalecimento das facções do PCC e do Comando Vermelho, que hoje são, na minha opinião, substituíram cartel de Cali, cartel de Medellín, que fazem o fluxo de drogas para a Europa, para os Estados Unidos, mas é muito mais do que só a droga. Hoje, o negócio do crime organizado deixou de ser só a comercialização de drogas e passou a ser a oferta de serviços. Aí vamos lá para o Rio de Janeiro, que tem milícia, bandidos travestidos de policial que oferecem segurança para a população em troca do pagamento mensal de uma determinada taxa, que obrigam as pessoas a comprar o gás de cozinha naquele estabelecimento que é deles. Aí a pessoa tem que comprar o gás de cozinha R$ 50 mais caro porque só pode comprar o deles. A milícia, o PCC, o Comando Vermelho, o TCP, é uma coisa só. Graças a Deus, milícia a gente não tem ainda aqui no Ceará, espero que não venha. Espero que não venha acontecer. Mas a gente precisa, e aí o governador já teve aqui a presença de vários ministros da Justiça, veio Flávio Dino, veio Lewandowski, vai dizer, ó, o que o Ceará precisar, a gente está à disposição para oferecer. Mas não dá também para concordar com o discurso do Lewandowski, que veio dizer que o Ceará era uma referência em termos de segurança pública, porque tem a cidade mais violenta do Brasil, a nossa bucólica Maranguape, que ontem a gente verificou os dados. Em 2024, Roberto, a gente teve um índice de 80 homicídios para cada 100 mil habitantes em Maranguape. Esse índice hoje já está em torno de 94. De 80 aumentou para 94 homicídios para cada 100 mil habitantes. Esse é um índice que existia, sabe aonde? Lá em Medellín, na época do cartel de Medellín. A gente está chegando ao índice de Medellín, que é 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. Júlio, e a segurança da nossa juventude, do nosso povo, as facções em Fortaleza? Existe isso? Qual a sua avaliação? Quais são as suas ponderações sobre esse assunto? Mas se existe, se dizer se existe ou não, você já sabe, né? Isso é uma tragédia. E o que o Capão fala, ele trabalha na área policial, enfim, e ele tem mais propriedade, obviamente, que eu sobre isso, mas muitas vezes eu até falo para ele, eu concordo no diagnóstico. Né? Diagnóstico, existe um problema. Talvez, muitas vezes, faz parte,
algumas situações são colocadas de forma alarmante, né? E é uma coisa preocupante mesmo. A gente que acompanha e trabalha com jovem, a gente vê e pode pegar os números, né? Quem está preso, né? Quem está preso, quem mata e quem morre, a maioria são jovens. A maioria são jovens. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia enorme. Dos nossos tempos, talvez essa seja a maior tragédia que a gente tem que lidar e temos que enfrentar. No meu caso, eu trabalho a prevenção. Eu tento fazer minha parte na prevenção e eu acredito na prevenção. Funciona, a prevenção funciona. Obviamente, numa situação como a gente está, ou numa situação não é só a prevenção que vai resolver, obviamente. Tem a prevenção, tem a repressão, e todas fazem parte de um programa de segurança, né? Com cada um com a sua obrigação. E o nosso esforço é para evitar que as pessoas tenham aderência a esse tipo de oferta de grupos criminosos e que tenham um caminho na vida, que possam estudar, que possam trabalhar, que possam entender que tem caminhos, tem um ciclo virtuoso que o jovem pode seguir, que tem pessoas que acreditam nele, que ele vai ter uma mão para poder ouvir ele, para poder levar, independente da dificuldade que ele tenha e da situação que ele viva. Ele vai ter condição de conseguir ir para viver mais. Esse negócio de entrar nesses grupos é a maior furada do mundo. Você vai viver menos, você vai morrer, você vai viver preso, você vai viver em conflito, você não vai ter saúde, sua família não vai ter sossego, vai ter tristeza. Então é a maior furada do mundo. Meu conselho para o jovem é sair fora disso aí, nem entre, que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. E mais do que falar é criar alternativas, né? A gente tem, além da Rede Cuca, a Rede JUF, são programas da prefeitura que atendem esse jovem com qualificação, com cursos rápidos, com locais seguros para que eles possam desenvolver suas habilidades, música, teatro, dança, futebol, uma romba de modalidade esportiva, área do trabalho, saúde, enfim, tudo isso para outros programas como o Bolsa Jovem em Fortaleza. A gente criou o primeiro programa de transferência de renda para o jovem da periferia, que é o Bolsa Jovem, um programa importante que acredita no jovem, para além da palavra, vem cá, eu gosto de você, você é muito bom. Não, vou lhe dar um dinheiro, o que é que você faz? Vem cá, comprove. Você vai fazer, você vai melhorar nesse período. Eu vou lhe dar uma ajuda financeira para você ter o transporte, para você se alimentar, para você comprar o seu material, o seu kimono, a sua chuteira, para você poder fazer o que você gosta, encontrar sua paixão e desenvolver sua habilidade, acreditar no jovem. Porque muitas vezes a gente fala, reclama, mas acreditar no jovem, quem é que acredita? Quem é que ajuda? Quem é que dá a mão? Porque são eles que estão entrando nesses grupos, em sua maioria, são eles que estão matando e estão morrendo, e estão presos também. É só pegar o censo carcerário do país, é só pegar. Tá tudo lá, quem tá lá cadastrado. Todos jovens. Né? Então, é uma coisa que E é um caminho sem volta, né? e é sem volta, geralmente sem volta, geralmente sem volta. Tem muita ressocialização, tem reabilitação, mas geralmente sem volta, é o que a gente vê, né? Mas tem reabilitação, quando o judiciário talvez toma alternativas de fazer com que a pessoa possa experimentar alguma atividade monitorada, talvez seja para poder, de alguma avaliação que faça, eu não vou aqui julgar, mas para que ela possa encontrar um outro caminho, que ela possa se socializar, que ela possa entender que, e não é uma coisa fácil. Por isso que muitas vezes é descredibilizada, porque ninguém quer enfrentar a violência porque é difícil. No caso, eu digo da sociedade, do cidadão não poder sair na rua, ou poder enfrentar, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que é indissociável a gente ter locais como Meireles, que tem 0 ou 1 homicídio por ano, e ter, por exemplo, Pirambu, que tem muito mais do que isso durante o ano. Tá na mesma cidade. O problema que dá lá, em algum momento, vai bater aqui. A situação que a pessoa não enfrenta aqui, vai enfrentar alguns quarteirões de casa, ou por qualquer outra situação que a gente vive na mesma cidade. Por isso, que na política pública, na minha opinião, eu defendo isso, a gente não pode esquecer o que realmente importa, a massa de pessoas na nossa cidade que dependem do Bolsa Família ainda, que tem dificuldade para se locomover e precisam do transporte público, que precisam da saúde pública, que tem que ter educação. Essa massa de pessoas, a gente tem que ter uma atenção redobrada, e principalmente os jovens que não estão enquadrados, ou as famílias mais vulnerabilidade ainda, que não estão enquadradas em nenhuma política pública. Essas é que devem ter nossa maior atenção. Eu sempre defendo muito lá para a equipe que a gente tem que ir atrás do público que ninguém quer. O cara que ninguém quer é que a gente tem que ir atrás. Né? A gente tem que conversar com ele. Né? Um dia desses eu estava no PUCA no Dubinho, o jovem veio falar comigo com reclamação pertinente, eu achei justo da parte dele, e ele tinha dado uns problemas lá, a gente fez um acordo com ele que ele ia ter que se matricular no curso, ele ia ter que fazer um curso, eu levamos para a área do trabalho, a gente pega pelo braço e tenta incluir, viu, capitão, para ele poder ter uma esperança e ver que as pessoas escutam ele, que ele é acolhido e tal, ele não vai ser chutado, expulso e tal. Mas é um trabalho complexo, né? E esse jovem tem que tirar a mãe da boca de fumo, mora perto do equipamento, tem que tirar a mãe, às vezes dá pouco um exemplo, né? Sim. Da boca de fumo ou qualquer situação dessa. Então, essa é a realidade dele, não é a minha, não é a sua, Roberto.
não é a sua, não é a do capitão também, é a dele. Eu tenho que olhar para, eu tenho que ter A empatia, empatia. eu tenho que entender isso, eu tenho que tentar ajudar de alguma forma. Isso eu falo numa situação específica, mas a gente já tem de várias nesse sentido. Eu não posso expulsar esse cara, eu não posso chutar esse cara, eu tenho que trazer ele para dentro. Eu tenho que evitar que outro grupo leve ele. O grupo que ele tem que fazer parte é o do Estado, é da política pública. É para ele ter uma família, ele encontrar um caminho, ele gosta de alguma coisa, ele tem talento para alguma coisa, ele tem que ter a oportunidade de descobrir isso. Mas é tão surrado, é tão maltratado pela vida muitas vezes, tem uma autoestima tão baixa que ele acha que não vai conseguir fazer nada, que não serve para nada e só vai alimentar uma revolta dentro dele. Isso é real, não é justificativa de nada, até porque ele não cometeu nenhum crime nem nada. Não é justificativa de nada, mas tem como, entendeu? Tem alternativas para isso. É isso que a gente tem que fazer, enfrentar a dura realidade que a gente tem. E aí muitas observações do capitão concordam, ele está fazendo um diagnóstico. Agora, a dificuldade para quem está na política pública é transformar o diagnóstico e transformar o diagnóstico. Eu tenho um diagnóstico negativo, eu tenho que transformar ele em positivo. Como é que eu faço isso? Esse é o desafio da política pública. E talvez o que foi feito em Goiás não sirva para cá. Talvez o que seja feito em São Paulo não sirva para cá. Porque aqui a gente tem outra realidade. Outra cultura também. Outra realidade, outra cultura, outro território, outra Mas história. o fato é que, de repente, precisa ser feito. Né? Roberto, E a gente está vendo é que não está funcionando. Pois é, talvez não esteja pelos números, mas você não pode negar que há um esforço. Há um esforço de comprar equipamento, há um esforço de valorizar a polícia com promoções, há mais concurso público, há mais equipamento sendo feito, reforma de equipamentos, enfim. E isso o governador dizer que ele não está fazendo, ele está fazendo sim. Eu concordo com o Agora, Júlio. que é o resultado. Deixa eu só acrescentar aqui. Esse é o resultado. O que eu aprendi enquanto homem público, isso funciona também para a iniciativa privada. Se você está fazendo algo insistentemente e isso não está dando resultado, só tem um jeito de dar resultado, você tem que fazer diferente. Eu acho que é isso que está faltando, humildade do governo para entender que o modelo que ele tem adotado é um modelo equivocado. Trazer um secretário de segurança pública de outro estado, um secretário que tem um currículo horrível, né? O Roberto Sá foi secretário do Rio de Janeiro na época que foi necessário pedir apoio do governo federal para fazer uma intervenção do Exército, uma GLO, lá no estado do Rio de Janeiro. Esse cara sai do Rio de Janeiro, vai para o Espírito Santo, e os índices do Espírito Santo foram os piores da história. Trazer esse cara para chefiar a Secretaria de Segurança do Estado será um equívoco. Das 27 unidades da federação, 27, 2 apenas o secretário é de outro estado, uma delas é o estado de Ceará. Então, um erro que tem sido repetido várias vezes, porque o secretário atual é de fora, o que veio antes dele é de fora, aí você vê um gaúcho, traz um carioca, traz um paulista, e não tem gente qualificada no Ceará para poder fazer essa condução, é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu concordo em gênero, número e grau com o Júlio quando ele diz que as pessoas mais vulneráveis é que precisam das políticas públicas e dependem da prefeitura, dependem do governo do estado e assim por diante. Os homens públicos têm que ter muito cuidado com o que prometem para essas pessoas mais vulneráveis, porque o Elmano, na campanha de 2022, que eu enfrentei, o debate ele veio prometer para os trabalhadores da região metropolitana, todos sem exceção, vocês vão sair de casa e vão poder vir trabalhar em Fortaleza e voltar sem pagar passagem de ônibus. Vocês vão economizar 500, 600 reais por mês que vão poder investir na alimentação dos seus filhos, vão melhorar a qualidade de vida. E até hoje, 3 anos depois, esses trabalhadores de Maranguape, de Caucaia e aqui de Fortaleza também aguardam o cumprimento dessa promessa que foi feita pelo Elmano. É cruel você chegar para uma pessoa... Vai e vem trabalhador, tem esse programa, não tem? Tem. Vai e vem trabalhador? Júlio, ele prometeu para todos os trabalhadores. Eu o questionei no debate. Eu disse, Elmano, você já fez a conta? Ele me disse, vai custar 300 milhões de reais. Eu disse, com 300 milhões você vai atender 40 mil, porque eu já tinha feito a conta. Eu tinha feito a conta, Roberto. Eu sabia que era uma resposta inexequível, que era uma mentira descarada. E eu disse, Elmano, com 300 milhões você vai atender 40 mil trabalhadores. A região metropolitana de Fortaleza tem mais de 500 mil trabalhadores. E esses trabalhadores aguardam até hoje o cumprimento dessa promessa. Você viu em público, como veio o prefeito Evandro dizer, que não vai ter reajuste na passagem de ônibus. E agora a gente tem a notícia de que 2026 vai começar com o maior aumento do valor da passagem de ônibus da história de Fortaleza, percentualmente, porque é lógico que sempre o valor vai ser mais alto. Percentualmente nunca se aplicou um aumento tão elevado. Aí o prefeito veio, não, mas eu prometi que não ia ter aumento só em 25. É brincar com a inteligência do trabalhador da nossa capital. Se você me permite, o pior é que na entrevista que ele deu, que pegaram esse trecho da fala, ele falou exatamente que era em 2025.
Mas é cruel, é cruel. A palavra dele foi essa. Vamos de lá, fato, Júlia, foi 2025. é muito bacana. A minha pergunta é outra, na verdade. Mas- Essas contas não vão bater porque alguém tem que pagar a conta da passagem. Pronto. E aí entra o Tinha que ser a empresário. prefeitura. Porque Deixa a eu dizer, prefeitura Valente, não vai ter a condição. prefeitura tem que entender o seguinte, não dá para a prefeitura oferecer, eu entendi o que a Valéria falou, eu entendi também o que o Júlio falou. Não dá para a prefeitura vir com a promessa de que não vai reajustar a passagem, sabendo que o empresário tem um custo que sempre é crescente, o diesel aumenta, a manutenção do veículo aumenta, o salário do trabalhador, sem que a prefeitura corte da própria carne. O que a prefeitura tinha que fazer, então, para não punir nem o empresário, nem o trabalhador? Diminuir o tamanho da máquina. Que é, na Diminuir, verdade, um problema do país. diminuir o O inchaço da país máquina. inteiro teria que fazer uma Justamente, modificação disso. os homens públicos desse país têm que ter a consciência que cada um vai ter que dar sua parcela de contribuição. Eu vi a Tabata fazendo uma discussão, eu admiro a Tabata, deputada federal de São Paulo, dizendo e corroborando com a pesquisa que foi feita que mostra que mais de 50 mil brasileiros têm super salários. Esse super salário está focado aonde? É no Legislativo Federal, os deputados federais e senadores, está no Judiciário, que é o poder que tem mais super salários, né? A média de salário aqui no estado do Ceará, um estado pobre, como o Júlio falou agora há pouco, do Ministério Público e do Poder Judiciário, é gritante, tem salários que chegam a 200 mil por mês de Sim. penduricalho, aumenta aqui, aumenta da acolá, dá essa contribuição aqui. É ridículo a gente não ter um debate sério. Assim como foi importante esse debate da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a gente tem que fazer urgentemente uma discussão, mas para isso o governo tem que ter coragem, porque ele vai mexer com o judiciário. Aí vem o judiciário com o seu poder de lobby, com o corporativismo que é natural em qualquer categoria profissional, diz, peraí, vocês vão mexer com a gente? Então o poder judiciário tem que entender que não dá para o Estado continuar custeando, nem para os deputados, nem para os senadores, nem Concordo. tampouco para desembargadores, ministros, juízes e promotores, os salários que se pagam hoje. E hoje o empresário tem Porque não é medo só o disso. salário não, Valéria. Se fosse só Ah. o salário, é auxílio moradia, Sim, auxílio é saúde. auxílio saúde, é isso. Tudo quem paga é o contribuinte. E o Certo. Vale Gás? De quem? Aí tu tá falando dos pobres, né? É. Então, é uma discussão que precisa ser feita, né? E eu tenho certeza que o Júlio concorda que esse debate dos supersalários tem que ser feito. Agora, a gente tem que ter um governo corajoso. Um governo que chegue, ó, Não é peraí, fácil. a sociedade toda tem que dar uma parcela de contribuição. Eu lembro que na pandemia se cogitou, viu, Júlio, que os deputados cortassem parte da sua remuneração em virtude da crise. Deram um pulo do tamanho do mundo. Eu disse, pessoal, vamos aqui, botar a mão na consciência. O trabalhador que está lá na ponta vai cortar parte do salário dele e a gente não. Assim, nesse ponto, se você me permitir, na época, inclusive, eu fui a favor de Sim, cortar, inclusive, por isso que eu digo, eu sei que você doei o concorda. meu salário para comprar cesta básica junto com outros colegas. A Isso. gente fez isso no Por período isso que eu mais- digo que eu sei que você concorda. A gente teve, Júlio, uma discussão da reforma da Previdência. Eu era deputado federal. A minha família ficou chateada comigo, Valéria, porque eu abri mão da minha aposentadoria enquanto deputado federal. Eu fui lá no setor e disse, ó, eu quero abrir mão aqui, tira, porque eu só posso fazer um debate sobre a reforma da Previdência se eu não for beneficiado. Eu sendo beneficiado, eu vou votar de forma a me ajudar, a eu me dar bem de alguma forma. Então, eu abri mão da minha aposentadoria como deputado estadual que fui, abri mão da minha aposentadoria como deputado federal. E teve um deputado lá que quase dava em mim, porque eu subi na tribuna para dizer, pessoal, para fazer o bom debate eu tô abrindo mão. Ele, como é que você faz um negócio desse? Meu irmão, não tenho liberdade nem para decidir se eu quero ou não. Porque isso não é contraditório, né? Você Fica dizer uma coisa e fazer contraditório outra, você né? cortar lá do pobre do trabalhador que ganha um salário mínimo e você tá lá ganhando 40 mil e garantir uma aposentadoria de 40 mil. Pronto, esse é um ponto. Quando se fala em reforma administrativa, que inclusive tem uma proposta tramitando que bate, inclusive, em alguns pontos que o Wagner falou, e eu particularmente defendo isso desde a época da faculdade, né? Defendo um modelo diferente de Estado, isso é uma discussão mais teórica, obviamente, defendo um modelo de Estado e tem que ser mais buscando a eficiência. Para isso, você não precisa, como tem um modelo burocrático que a gente vive hoje, de um custeio tão alto como a gente tem hoje. Então, é o modelo de Estado que favorece a esse inchaço de fato, né? Muito menos o órgão A ou B ou C, ele só replica a lógica do modelo de Estado. A gente tem que mudar esse modelo de Estado. Tem que ser um Estado que se preocupe com o resultado e não com o meio para chegar no resultado. O Estado burocrático ele se preocupa muito com o meio para chegar no resultado e pouco com o resultado. Concordo. Se você pegar, muitas vezes a gente não discute o resultado da obra, não discute o resultado entregue. A gente discute quem fez, por que fez, se é parente, se é irmão, se é primo, se é isso, se é aquilo, para fazer uma contratação pela lei
nacional, você tem que fazer um calhamaço. Isso aí, estudos universitários já pesquisas, já comprovaram que de contrato de 12 meses você perde 4 para contratar, então você tem que fazer 4 meses, um custo absurdo para fazer contratação. E a burocracia aumenta o valor da obra, acaba aumentando, né, a burocracia. Burocracia Com certeza. aumenta demais. Então, assim, mudar o modelo de Estado, isso é imperioso, né, para o Brasil poder se desenvolver. A reforma administrativa trata isso, não isso, mas trata de correções. E algumas das correções são esses penduricários que o Wagner falou, que permitem, por exemplo, tem mês que alguns membros de alguns poderes ganham R$ 1 milhão, né, o judiciário e tal, porque pegam férias ou intervalos. Agora, se eu trabalhar 3 semanas, estou dando chute aqui, não sei se é isso, se trabalhar 3 semanas sem faltar, ganha um dia a mais na folha. Então, o cara pega desde 1980, soma, enfim, então são situações assim que, e nessa reforma o relator propôs que isso não possa mais acontecer, respeite o teto no máximo e ponto final, que passar, morreu, não entra. Porque não dá para discutir reforma administrativa prejudicando quem ganha menos. Não dá para discutir reforma da Previdência, como foi feita, onde o grande impacto da reforma da Previdência, qual foi, doutor? O senhor sabe? Foi para quem ganha até 2 salários mínimos. É quem levou a chibatada. E sempre É quem quem é o ganhou maior chibatada. prejudicado é o que ganha menos, é quem está Na na ponta. crueldade de pegar agora para calcular o que o cabo vai ganhar no final, você pega desde o primeiro dia que ele podia contribuir até o último e soma todos os meses sem tirar nada. Antigamente era 80-20, agora é 100%. Você pega a soma de todo o período e faz a conta de quanto ele vai ganhar. média, Aí né? o período que ele ficou desempregado é 0. Ou quando ele não começou a trabalhar, é 0. Vai somar para dar o valor que ele vai receber no final de aposentadoria. E vereador não tem aposentadoria, então é INSS, né? Te contribui para o INSS, né? Tem essa discussão que o Wagner colocou, mas o deputado federal tem. Se ele contribui por 5 mandatos, ele tem direito à aposentadoria Estadual também, né? integral, estadual também. Então é um privilégio, não é um privilégio? Para quem não tem, é um privilégio, né? A maioria não tem, só a minoria tem, é um privilégio. Então é uma discussão que tem que se fazer, mas isso tudo é por conta do modelo do Estado. A gente saiu do Estado patrimonialista, ainda é patrimonialista, mas do patrimonialismo puro, que é o cara que mandava, né? Tipo o Bolsonaro quis fazer, né? A vacina eu não compro não, amigo. A vacina eu não compro não, eu não compro. Ora, não compro, tu não compra o quê, macho? Não é assim, política pública não é assim, não. O patrimonialismo é isso, figurativamente é isso, né? Você confundir o que é público com você, com a sua vontade. Não, eu não vou fazer isso não porque eu não concordo. Não concorda não, amiga. Tem demanda, tem necessidade, vai ter resultado, executa e mede. Não, a sua vontade é o que menos importa. Então, assim, política pública é para todo mundo. Enquanto a gente não fizer, e aí fizer para ter resultado, o que valha seja o resultado, onde o controle de contas e o controle público seja resultado e não meio. E o Tribunal de Contas também replica isso. Que ele vai analisar a conta, ele vai analisar um bocado de instrução normativa, controle interno, se a vírgula está no lugar certo, as interpretações medonhas e o resultado muitas vezes não importa tanto como deveria. Essa é uma crítica que eu faço ao sistema como um todo, e eu estudo isso para poder apresentar alguma coisa mais sólida para ter uma nova proposta e defender isso. Porque, se caso contrário, a gente vai ficar nessa repetição de um puxa daqui, um puxa de lá, um cara com um benefício aqui, outro lá, cada um quer. E isso é um problema que a gente tem, inclusive no legislativo. Né? O legislativo tem isso também. E para complementar a fala do Júlio, a gente tem que ter muito. A gente que é homem público, Valéria, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Veja só, vou repetir que o Júlio disse que o Bolsonaro falou que era contra a vacina e falou claramente, né? E que não ia comprar vacina. Se algum brasileiro aqui no Ceará, no Amazonas, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, tomou vacina, foi porque o Bolsonaro comprou. Todas as vacinas do Brasil foram compradas pelo Bolsonaro. E o Ministério da Saúde Peraí, entregou. deixa eu terminar. Peraí. Tudo que foi comprado de vacina no Brasil foi o Bolsonaro que comprou. O Camilo disse que ia comprar aqui no Ceará. Prometeu. Quantas vacinas o Camilo comprou? Nenhuma, 0. Não comprou. Mas ficou. Se eu tiver mentindo, você me desmente já. O Camilo disse que ia comprar, que era a favor da vacina. Eles estavam bem Não bonzinhos, comprou. ó. Até um tempo vai começar a política. Valéria não comprou uma vacina e virou o pai da vacina sem comprar nenhuma. O Ministério da Saúde entregou, o Roberto aqui era o representante do Ministério da Saúde na época, entregou todas as vacinas. O trabalho que o Camilo teve foi entregar para o prefeito aqui, meu prefeito, vá lá. Então, o homem público tem que ter muito cuidado com o que ele fala. Você lembra, doutor, ele perdoe, Bora. você lembra que além do Bolsonaro ter dito isso, o Dória, e na época governador de São Paulo,
pegou o Instituto Butantan e fez aquela força para poder entregar uma vacina rapidamente e tal, e acho que inclusive aquelas que pagou foi o governo do estado de São Paulo, não foi nem o SUS, eu acho. Não sei se o SUS compensou depois, bateu, não sei a conta. Tu trabalhava lá? Era? Não sabia não. E eu falando do homem, trabalhar no Bolsonaro, era? Não, eu não trabalhava do Bolsonaro, Era não. Ministério da Eu Saúde. eu trabalhava pro povo brasileiro. Então, e aí, obviamente, a diferença que ele está dizendo que o Camilo ficou, porque o Camilo realmente se dedicou muito na pandemia, ele vestiu a camisa, ele enfrentou todo tipo de situação, ele estava todo dia dando notícia, se importando, tentando abrir leito, tentando que as pessoas respeitassem o distanciamento necessário, tentando tudo que a ciência dizia, o que era para tentar fazer, ele fez tudo que ele pôde no mundo aqui para evitar, abriu o hospital de campanha, enfim, tudo que ele pôde fazer, ele fez, diferente do Bolsonaro. Infelizmente, isso aí, obviamente, não tem quem cure esse mal que o Bolsonaro fez, porque já está feito, né? Você lembra do Amazonas que faltou oxigênio, aquela experiência maluca que quiseram fazer lá e justificando que não ia ter, enfim, uma série de situações que, para mim, talvez tenha sido o maior crime que ele cometeu, possíveis crimes que ele cometeu nesse período e que nem julgados foram, né? Nem julgados foram. Então, eu achei, não, aí você entra na justiça. Por que não foram julgados? Por que então, assim, freios e contrapeso ou qualquer Não, situação. mas nesse caso específico aí, teve uma CPI. O que foi que o Teve Congresso... relatório final. Sim, e mas Não. relatório o que foi foi que o depois. Congresso Isso fez? é uma observação, Roberto. Depois foi, enfim, que o Flávio Dino parece que está reabrindo. Isso Aqui foi arquivado lá, né? E só uma observação dentro da fala do Júlio. O Camilo fez tudo que ele podia fazer. Não comprou nenhuma vacina, mandou um dinheiro para comprar respiradores para o consórcio Nordeste, que gerou um prejuízo enorme para o estado de Ceará e todos os estados do Nordeste. Até hoje, o dinheiro não foi devolvido, nem os respiradores voltaram. Todo mundo sabe o que foi feito de fato com esse dinheiro, uma empresa lá da Bahia e tal. Então, o Camilo surfou na onda. O governo federal fez o que devia fazer, mandou vacina, pagou auxílio emergencial, fez tudo. E o Camilo foi muito inteligente em surfar na onda. Surfou na onda, irmão. Surfou muito bem na onda, porque prometer comprar vacina e não comprar nenhuma é motivo de vergonha. Eu teria vergonha de ter prometido sem comprar nenhuma. Eu teria vergonha de ter dado dinheiro para um tal de um consórcio Nordeste, dizendo que ia trazer respiradores, sem que nenhum respirador tenha chegado. Pagou antecipado. Quem já se viu isso Naquela época, na gestão André, pública? Porque não tinha o produto, Wagner. Na época não tinha produto disponível. E qual foi a punição As do governo do pessoas estado da compravam- empresa? As pessoas compravam antecipadamente com valor absurdo, porque não tinha disponível no mercado. Fortaleza levou um golpe também e reaveu quase todo o dinheiro do golpe. E o governo deve ter comprado. Sobre esse assunto processado. sobre esse assunto aí, Júlio, eu acho que mudar de assunto. a gente sabe. tem que fazer um programa só para discutir esse Porque ele assunto. sabe, ele Porque sabe. eu vivi, eu fui Pronto. o superintendente do Ministério da Saúde nos 2 anos da pandemia. Então, assim, acompanhado. quem entregou a vacina foi o governo federal. Que é obrigação do governo federal. O sistema único de saúde. Mas acontece. O Camilo ia comprar porque o governo não. Mas tá botando todo mundo pra acontece entregar. que o então governador Camilo Santana foi para a TV dizer que ele estava entregando a vacina para o povo. E não é verdade. Mas ele não foi pegar a Ele vacina. tava quem entregando, ele só não entregou sei fui eu. comprar. O Júlio, ele tava entregando, ele só não foi comprar. Pra você aqui, entenda. Quem tem a obrigação no Brasil, no sistema único de saúde, quem é comprar a vacina é o governo federal. E os estados distribuem os municípios. A frente de vacinação, com equipe, para levar e tal, que o SUS tem também, o governo pegou que foi de baixo. Eu vou ajudar e vou fazer. Diferente de outros que não fizeram, porque disseram que teve governador que disse: não, o vírus vai dar uma passeadinha aí pelo interior, vai poder passar aí e tal. Tava pouco se mexendo para o pessoal contaminado você ter condição de atender. A gente não lembra como é que foi. Gente querendo ser atendido, não tinha leito, o pessoal precisando de oxigênio não tinha, sem remédio para poder curar, sem saber o que é que dava a doença. Eu não lembro o desespero. Eu lembro. Quem perdeu um ente querido, como eu, perdi, não esquece Todos nós nunca. perdemos. Todos nós Não perdemos. esquece nunca, entendeu? Assim, é uma coisa que você fica... Se o cara tivesse comprado a vacina antes, no período que a Pfizer ofereceu, por exemplo, mandar e-mail pro cara e dizer: meu amigo, é o seguinte, bora fazer do Brasil o grande case da vacinação. Nem responderam. Foi ou não foi? Tá lá, tudo comprovado, o governo nem respondeu. Enfim, sem querer mexer nos seus calos, se você tirar... Não, na verdade, a gente já Mas não é teve fato. explosão. Mas, de fato, rapaz, é uma coisa assim que chocou todo mundo, e é uma coisa violentíssima. E mostra como a política pública pode ser deletéria, né? Se não for feita como deve ser. Isso aí eu concordo. O nosso modelo de gestão, eu estava discutindo sobre isso, sem querer entrar na miudeza dos fatos,
mas sim, a gente tem que mudar o modelo de Estado para ter um Estado mais eficiente. Aí vai ser mais barato para poder fazer. Com Porque eu quero certeza. resultado, eu não me importo o meio, eu quero resultado. E com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente não consegue fazer formas de contratação mais rápidas. Essa é a grande pergunta, né, para o país. Então, isso vale para o país inteiro, O né? país O que a gente inteiro. está precisando mudar para melhorar a gestão pública de uma forma generalizada, né? Não adianta, não é olhar para o meu, eu tenho que olhar para todos. Isso é gestão, né? E gerir não é fato, não é fácil. É E você tem que difícil. gerir com propósito. E o propósito é o quê? São os meus propósitos pessoais ou eu faço gestão porque eu quero ver a população bem? É o Esse é o diferencial. E aí eu vou encerrar com duas perguntas para os senhores, porque a E gente com já transparência. estourou o prazo é, aqui, que nosso papo foi é porque o papo longe, foi né? bom. E aí eu vou perguntar para vocês, né, como gestores públicos, o que é sucesso para cada um de vocês? Que é a nossa pergunta-chave aqui no Inverso Talks, que a gente traz um diálogo para mostrar para quem está no mundo empresarial, né, para quem está na gestão, independente seja pública, seja privada, né, o que a gente pode melhorar, né, para sermos pessoas melhores e o que é sucesso para vocês? Quem quer Mais começar velhos, primeiro? Posso começar, posso começar. Para mim, sucesso é entrega. Eu acho que eu fui secretário de saúde lá em Maracanaú e recebi o município com a nota, o Roberto sabe o que eu estou falando, uma nota de 5,9 dada pelos índices da saúde preventiva. E entreguei com a nota 9. Então, a gente melhorou ali 3 pontos, numa nota que pode chegar até 10 em um ano e um mês. Fiz isso sozinho? Não. Fiz com a equipe capacitada, técnica, o prefeito me deu autonomia para fazer o que era preciso fazer. Nós diminuímos custos onde dava para diminuir, investimos onde precisava investir. Eu acho que não só no poder público, mas na iniciativa privada, você faz isso. Você diminui custos onde é possível diminuir para investir onde pode lhe entregar qualquer resultado. Então, resumidamente, para mim, sucesso é resultado. E a gente está precisando disso no estado de Ceará. Se a forma como está sendo feita, há um esforço, há uma destinação de recursos e o resultado não está chegando, a gente tem que mudar a forma de se fazer. Só se muda o resultado se a gente mudar a forma como a gente faz. E para você, Gil? Mas o sucesso para mim é ver uma vida transformada, é ver o impacto da política pública na vida da pessoa chegar e dizer, Júlio, esse programa mudou minha vida. Eu comecei aqui, um exemplo, né? Fiz esporte, ganhei uma bolsa, hoje eu sou formado, estou trabalhando, tenho minha família, tal. Isso para mim é mágico, assim, você conseguir ver a política pública funcionando, mudando a vida ali da pessoa, para mim isso aí é o que me move. Tentar criar projetos para isso, ouvir, tentar viabilizar alternativas de atender os segmentos, a pessoa, fazer com que ela saia daqui para cá, através da política pública, isso para mim é o grande sentido que tem. Política é um instrumento, né? É exatamente isso. Eu vou encerrar, Roberto, quer fazer alguma consideração? Não, eu gostaria de pedir as considerações finais de cada um, né? E fazer aqui E agradecer, tá? fazer uma ressalva, né? Que nós podemos fazer um debate só sobre essa questão da saúde, só sobre a pandemia. Eu entendo que foram momentos muito difíceis, mas muito ricos, porque nós nos reinventamos e esse recorte do reinventar, do sair da zona de conforto, de poder fazer a coisa de forma diferente. Se eu estou fazendo repetidas vezes a mesma coisa e não está dando certo, eu não estou tendo o sucesso, não estou atingindo o meu objetivo, então eu tenho que repensar a forma de fazer, tá? Para poder fazer de novo de outro jeito e ter outro resultado. Então, todos nós, seja na iniciativa pública, na iniciativa privada, nós buscamos resultados pragmáticos, objetivos e sempre de forma muito transparente. E vocês, como dois políticos de grande credibilidade, né? São duas pessoas notáveis, cada um na sua área. Nós só temos que agradecer e nós gostaríamos de ouvir as considerações finais de cada um. Capitão Wagner. Primeiro, agradecer o Inverso pelo convite, agradecer a Valéria, a você, Roberto, e dizer como é bom fazer um bom debate, né? Um debate com pessoas inteligentes, que raciocinam, que têm argumentos muitas vezes até divergentes dos nossos. Sempre que eu sou convidado para debater com o Júlio, eu venho de muito bom grado. Sei que vai ter momento que a gente vai discordar, mas em nenhum momento vou desrespeitá-lo, ele vai me desrespeitar. E a sociedade brasileira está precisando muito disso. De pessoas que tenham a capacidade de sentar, de fazer bons debates e, ao final, logicamente, apresentar soluções para os problemas que são enormes no país, no estado, na capital. Isso não é privilégio de Fortaleza nem do Ceará. Então, agradecer ao Inverso pelo convite e parabenizar o Júlio por mais uma vez fazer um debate de alto nível. Júlio, suas considerações. Primeiro, agradecer a gentileza do convite.
Faled, a Roberto também, das palavras também, sempre gentis a mim, ao capitão, dizer que realmente foi um prazer estar aqui com vocês falando, espero que tenha podido agregar, como é o objetivo do programa, e agradecer o capitão também, que de fato, como ele falou, sempre é bom debater com ele, a gente diverge nas ideias, mas o respeito se mantém. Eu, particularmente, nunca gostei dos extremos, então sempre fui um cara de mediação, de diálogo, de conversa, e principalmente tento trabalhar a política de uma forma impessoal, né? Então a gente tem que discutir as coisas, não as pessoas. A gente tem que buscar solução para os problemas e não para nós mesmos, né? E acho que isso que tem que ser o espírito da política. E poder estar debatendo com o capitão mais uma vez, agradeço Bom, a oportunidade e espero que a gente possa aí contribuir de alguma forma com o programa e com o debate público. Com certeza, o inverso, né, Valédia? Nós que temos que agradecer a eles. Com certeza. E hoje a gente mostra que o Brasil e o Ceará, ele precisa de debate, coragem e clareza, e não de extremos, como você mesmo falou. Obrigada por abrir essa conversa que poucos teriam coragem de ter. Um privilégio muito grande para a gente receber vocês aqui. Sejam muito bem-vindos, a casa é de vocês e nós estamos orgulhosos de podermos levar esse debate e esse debate em tão alto nível, com pessoas inteligentes e referências que vocês são para o nosso povo e para a nossa gente. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Obrigada. rapaz,